Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender sobre a GAN de superresolução, que é um dos assuntos que possuem mais aplicabilidades práticas. Temos primeiramente a pergunta: o que é superresolução? É a desafiadora tarefa de estimar uma imagem de alta resolução a partir de sua baixa resolução. Diferentemente de enviar ruído para a rede neural, nós vamos enviar uma imagem que possui uma resolução baixa e o objetivo será aumentar a resolução. Ela recebeu uma grande atenção dentro da comunidade de visão computacional, principalmente pelo avanço das técnicas de Deep Learning, em especial as GANs, e também por possuir uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, se existe algum tipo de foto antiga, ela pode ser melhorada utilizando essas técnicas. Não só com GANs que essa tarefa pode ser resolvida. Existem outras soluções, porém, nos últimos anos, a GAN ganhou um destaque especial juntamente por utilizar os conceitos mais avançados de Deep Learning. Temos a arquitetura SRGAN, que significa Super Resolution GAN. Foi publicado em 2017 e utiliza uma função de perda perceptual, a Perceptual Loss, que consiste em uma perda adversária, que é o Adversarial Loss, e uma perda de conteúdo, chamado de Content Loss. Basicamente, uma imagem de baixa resolução é enviada para a GAN, e como resultado, nós precisamos ter exatamente a mesma imagem, porém com a resolução melhor. Novos pixels precisam ser adicionados nessa imagem. E essa loss de conteúdo é utilizada para verificar se o conteúdo original da imagem não está sendo perdido, pois à medida que novos pixels são adicionados à imagem original, ela pode perder um pouco de suas características. Portanto, a perda de conteúdo vai indicar o quanto de conteúdo está sendo perdido quando essa técnica é aplicada. A perda adversária é como se empurrasse a solução para a variedade disponível de possíveis imagens naturais usando uma rede discriminadora. Novamente temos os conceitos do gerador e do discriminador, que é treinada para diferenciar entre as imagens que sofreram superresolução e fotos reais originais. O discriminador é treinado utilizando esses dois conjuntos de imagens. Os autores utilizam uma perda de conteúdo baseada em similaridade perceptiva ao invés da similaridade no espaço de pixel a pixel. Aquilo que eu havia comentado anteriormente, precisa-se saber se o conteúdo da imagem gerada não está se perdendo após as alterações feitas pela GAN. Ou seja, não é possível fazer uma comparação pixel a pixel da imagem, pelo fato de a imagem gerada invariavelmente terá várias diferenças se comparadas com a imagem real. Por isso, é utilizado esse cálculo da similaridade perceptiva da imagem. Aqui você pode encontrar um print do paper original, juntamente com o título do artigo, caso você queira saber mais detalhes. Avançando um pouco na arquitetura, temos alguns pontos principais. A rede de neural do gerador emprega blocos residuais. São conceitos sobre as redes neurais convolucionais, cuja ideia é manter viva as informações de camadas anteriores e permitir que a rede escolha mais características. Podemos observar a rede do gerador e abaixo a rede do discriminador. Para entender melhor o que são esses blocos residuais do gerador, podemos observar essa parte onde nós temos o B Residual Blocks. Note que existem várias camadas, como por exemplo,
camada de convolução, o batch normalization, que é o BN, camada de ativação e assim por diante. Perceba que os dados chegam nessa parte que eu estou apontando o mouse, são enviados para a próxima camada e também esses mesmos dados são utilizados nesse fluxo principal de processamento de informação. Por exemplo, nessa parte que eu estou selecionando com o mouse, além de receber os dados que vêm dessa parte do fluxo, desse fluxo principal, que apresenta os dados que já foram processados, note que nós enviamos os dados antes do processamento para essa mesma camada. Ou seja, ela recebe duas informações: a informação processada pelas camadas anteriores e também a informação da camada anterior que não foi processada por esse bloco que eu estou selecionando com o mouse. Com isso, é possível manter as informações de camadas anteriores vivas e permitir que a rede escolha mais características. Em resumo, cada bloco de camadas recebe a informação processada e também a informação que não foi processada ainda. Essa técnica faz sentido para esse tipo de GAN, já que o objetivo é gerar a mesma imagem, porém com uma resolução maior. Não é interessante que informação da imagem original seja perdida. Podemos observar também o Skip Connection. Note que quando a informação é recebida no início da arquitetura, ela é repassada para todo o processamento das camadas e também essa mesma informação original é enviada para essa camada, como se existisse uma concatenação dos dados originais com os dados processados, com o objetivo de manter o resultado mais próximo da imagem original. Ao invés de ruído aleatório, nós fornecemos de entrada ao gerador a imagem em baixa resolução. Então, as gerações são passadas ao discriminador para que ele rotule como real ou falso, ou seja, segue a mesma ideia da arquitetura que nós já havíamos trabalhado com outros tipos de GAN. Perceba que como entrada nós temos as imagens, existem vários blocos, essa é uma estrutura um pouco mais convencional de uma rede neural convolucional. E no final, existe a aplicação da função de ativação sigmoide, que retorna uma probabilidade ou um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais chances a imagem tem de ser real, e quanto mais próximo de 0, mais chances a imagem tem de ser fake. Mais alguns pontos principais. O que mais se destaca é a função de perda perceptual, aquilo que eu havia comentado, para não deixar que a imagem gerada pelo gerador perca as suas características. Enquanto o gerador e o discriminador são treinados, baseados na arquitetura da GAN, as SR-GANs irão utilizar a ajuda de outra função, que é o perceptual de conteúdo, parecido com esse tópico acima. A função auxilia a GAN a descobrir características perceptuais relevantes. Essa ideia de percepção é que a perspectiva da imagem gerada seja parecida com a imagem original. A perda de conteúdo é definida como perda VGG, que é uma arquitetura de rede neural convolucional, conforme nós podemos observar, é usada para adicionar esse tipo de perda perceptual, que é chamado também de pixel-wise, com o intuito de adicionar mais definição e nitidez à imagem gerada. Caso você queira visualizar algo sobre a fundamentação matemática, nós temos o cálculo do perceptual loss. Existem duas partes nessa equação: a perda de conteúdo, o quanto a imagem gerada está perdendo do conteúdo original,
juntamente com o adversarial loss, que de certa forma é parecido com as funções já existentes. Por fim, podemos observar essa imagem com um comparativo de algumas arquiteturas. Essa é a imagem original, que será enviada para GAN, e o objetivo é aumentar a resolução. Podemos observar alguns resultados, como por exemplo, essa arquitetura bicubic não possui um resultado tão bom assim, a imagem ficou bem desfocada. Existe também a SR ResNet, o resultado ficou melhor do que o bicubic, porém, nós podemos observar nessa parte das mãos que ainda assim possui uma parte um pouco apagada, e esse é o resultado da SRGAN. Podemos observar que temos um resultado um pouco melhor se comparados com as outras imagens. Na próxima aula, você vai entender um pouco sobre a arquitetura ESRGAN para melhorarmos esses resultados. Obrigado e até lá!